Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tem Ninja, eu sou Eduardo Honorato e se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu like nesse vídeo para mais esse conteúdo que vai acrescentar muito valor para você, para sua carreira. Então se você está nessa leva de pessoas que querem ganhar mais dinheiro e se tornarem um administrador de redes competente, né, reconhecido, então esse aqui é o lugar para você. Conte comigo para isso. Nós vamos falar de um tema hoje. E eu diria que assim, ele é um pouco controverso pelo seguinte: quando a gente vai falar de prestação de serviço de TI, seja para a empresa onde você trabalha, ou seja para um cliente que você atende, você tem que tentar adequar da melhor forma possível o seu trabalho às necessidades do cliente. Então você precisa atender os requerimentos do cliente, mas você precisa deixar esse cliente ou essa empresa para a qual você presta serviço ciente de algumas necessidades que ela tem. Existem coisas que são essenciais para o funcionamento da rede dela. Então, eu vou dar duas sugestões hoje para casos bem específicos, onde a gente não pode levar isso para todos os clientes. Então, assim, eu vou falar de alguns princípios relacionados a backup e eu vou falar de duas ferramentas que são gratuitas, né? Que é o backup integrado do próprio Windows, que é o backup do Windows Server, o Windows Server Backup. Então, nós vamos ver como instalar esse backup, como criar um backup padrão nele e quais as opções ele tem. E nós vamos falar de uma ferramenta gratuita que é oferecida, que é o Cobia, né? Que ele está tendo atualizações agora, então ele funciona direitinho. Mas o que eu preciso observar? Né? Eu estou tratando aqui de ferramentas gratuitas de backup e eu não estou dizendo que você tem que sugerir isso para o seu cliente. Muitas vezes as ferramentas gratuitas elas não oferecem, em uma grande parte dos casos, elas não oferecem uma solução completa para o teu cliente, uma solução que possa é, atender todas as necessidades dele. Você precisa avaliar algumas coisas da empresa na hora de você oferecer uma ferramenta de backup. Essas duas ferramentas, elas são para aqueles casos assim, não pode ficar sem. Então, backup não é uma coisa que dá para não ter. Né? A menos que você tenha tudo em cloud, e mesmo assim em cloud, às vezes você quer ter backup, você quer ter histórico, às vezes por uma questão de compliance, né? De você tem algum requerimento da empresa, então às vezes mesmo os arquivos em nuvem que estejam armazenados num OneDrive, ou num AWS, ou num Google Drive, muitas vezes você precisa de histórico disso, né? Não tem aquele risco que você tem geralmente no ambiente no on-site ali, on-premises, né? Que é o risco de perder os arquivos e tal. Porém, talvez você precisa fazer ali algum backup, alguma coisa para manter algum histórico por causa de alguma questão de compliance da empresa. Então aí existem ferramentas para isso. O que você tem que fazer? Na realidade, você precisa tentar, e eu não diria apenas tentar, mas você precisa conscientizar o seu cliente de que se ele vai optar por uma questão de budget, né, por uma questão de grana, se ele vai optar por uma ferramenta gratuita, ele não vai ter os mesmos recursos que ele teria em ferramentas que são pagas, além de suporte e tudo mais. Então, assim, existe uma solução dentro do Windows Server que já oferece alguma coisa, né? E existe uma solução também através de uma ferramenta chamada Coben, que nós vamos ver hoje. É uma ferramenta antiga, que um projeto que tinha sido meio abandonado, então ele estava com um motor muito antigo e tal, e agora foi atualizado. Então nós vamos fazer tudo aqui, baixar, instalar as duas opções, ver o que elas oferecem e para o caso onde o seu cliente não pode investir, porque querer ele tem que querer, ele tem que entender que é uma necessidade. E você vai fazer, você vai ser responsável por essa conscientização. Você vai chegar num ambiente onde você vai administrar e você vai dizer para ele: olha, você precisa investir na sua infraestrutura, você precisa investir no seu ambiente, você precisa investir em backup. É uma coisa absolutamente essencial, não pode deixar de ter. Né? Então, se o cara não quer, você tem que ter o mínimo, e aqui hoje nós vamos falar do mínimo, né? Muitas vezes você está começando a prestação de serviço, você está iniciando ali o seu como empreendedor, então você está pegando algumas empresas para atender, e você pode chegar, né? Você precisa deixar ele consciente que eventualmente ele vai ter que fazer um investimento, que você pode começar assim.
e já dá para ter segurança com essas ferramentas. Claro, né, a gente vai ver algumas limitações, né, dessas opções, mas dá para fazer algumas coisas legais. Então, vamos começar. Eu vou mostrar aqui para vocês a parte de Windows Server para a gente poder fazer a instalação da ferramenta nativa do Windows Server. Nós vamos aprender a configurar, ver como que ela funciona e aí depois nós vamos para a ferramenta do Code. Bom, pessoal, esse aqui é o meu Windows Server. Vocês sabem que eu tenho preferência pelo VMware Workstation. Vou deixar um card aqui em cima. Tem um vídeo meu aqui no canal mostrando como fazer download da versão do VMware Workstation Pro, que agora, para uso pessoal, é gratuita. Lá no site da Broadcom, né, que a VMware foi adquirida pela Broadcom e ela disponibilizou o VMware Workstation Pro gratuito para quem quiser lá. E é essa ferramenta que eu utilizo. E aqui nós estamos com a instância do nosso Windows Server rodando. Deixa eu entrar aqui. Bom, nós vamos fazer primeiro então o recurso do Windows Server Backup. Ele não é nativo, tá? Ele não vem ativo por padrão. Nós precisamos ativar ele. Há duas formas de fazer isso. Nós vamos usar a interface visual, mas você pode fazer isso via PowerShell, tá? Eu vou deixar o comando do PowerShell aí na descrição do vídeo. Mas aqui nós vamos fazer o padrão. Então aqui, Server Manager, né? Dashboard. O Windows está em inglês, o Windows Server está em inglês. Sempre digo isso por aqui. Eu dou preferência para o sistema operacional de servidores serem em inglês. Mesmo que você não saiba inglês, eu recomendo que você faça isso e faça uso das ferramentas de tradução. Porque se você tiver problemas, ele vai gerar os erros em inglês para você e aí você consegue procurar na internet pelos erros que ele vai dar nativamente em inglês. E você vai encontrar muito mais conteúdo, vai ser muito mais fácil encontrar a solução em sites fora do Brasil do que dentro do Brasil. A internet tem o tamanho X quando você procura em português e ela tem o tamanho 100x quando você procura em inglês. A chance de você encontrar a solução em inglês é muito maior. Então vamos um passo a passo aqui rapidinho. Eu posso dar um skip nessa página por padrão. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos instalar um recurso baseado em função. Aqui é o nome do nosso servidor, que eu ainda não renomeei, ele está com o nome padrão. E aqui, o recurso que eu quero ativar do Windows está aqui dentro. A segunda opção aqui. Aqui seriam funções, e aqui seriam os features, né, que são os recursos. Tá? O recurso do Windows Server está aqui embaixo, ó, Windows Server Backup. Se o seu Windows estiver em português, ele vai estar como backup do Windows Server. Então ele vai estar lá na letra B. Então esse é um outro motivo pelo qual eu não gosto, né, de ter o Windows em português. Tá? E então aqui você pode vir pelo Windows Server Backup. Aqui, como essa, aqui ele está falando, eu posso marcar essa opção, reiniciar o servidor se for requerido. Você marca essa opção com cuidado, porque eu não sei se ele vai pedir para reiniciar ou não. Se eu marcar aquela opção, ao término, quando ele adicionar o serviço do Windows Backup, se ele tiver por padrão que reiniciar o servidor, ele já vai fazer isso sem te perguntar. Então, se você estiver fazendo isso no ambiente de produção, eu recomendo que você não marque aquela opção para que você possa programar a hora de reiniciar o seu servidor, tá? Então vamos deixar ele instalar aqui, vou adiantar o vídeo, na hora que terminar a gente já vai lá para a interface dele. Bom, ele concluiu, não precisou reiniciar, então o que ele faz? Ele já vem aqui, ó, nas ferramentas administrativas, Windows Administrative Tools, e aí você vai ver que ele já vai ter aqui a opção de Windows Server Backup. Tá? Então, o Windows Server Backup, ele tem, mesmo que você não vá utilizar ele, suponhamos que você tenha, deixa eu colocar em tela inteira aqui para falar isso olhando para você melhor. Observação importante, tá? Se você tem uma rede com o Windows Server com Active Directory, você vai precisar do Windows Server Backup para o caso de você fazer uso dessas ferramentas que são gratuitas. Por quê? O Windows Server Backup, ele faz uma coisa que geralmente as ferramentas gratuitas não fazem,
que é o backup de uma coisa que chama System State, que é o estado do sistema. Basicamente, esse System State é o quê? É um backup do registro do Windows e para o servidor que tem um Active Directory instalado, que é um controlador de domínio, ele faz o backup do arquivo ntds.dit, que é o arquivo de base do Active Directory, ele faz o backup do AD para você. Então, esse backup você vai precisar usar ele em conjunto com o outro backup. Nós já vamos ver alguns detalhes aqui. Bom, ele é bem básico, tá? Então, essa ferramenta é integrada, e é por isso que eu digo para vocês. O ideal, né, é sempre que o seu cliente invista, né, que ele utilize uma ferramenta melhor, tal, mas a Microsoft ela disponibiliza e essa ferramenta gratuita ela funciona, tá? Então suponhamos que você tenha lá um HD externo direto conectado na USB ou até um disco num outro servidor que você queira utilizar para backup, que você vai mapear ele pela rede, né? Eu não recomendo que você faça o backup na mesma máquina. Se você for fazer no HD externo, certifique-se de você ter mais que um HD externo para poder fazer esse backup, para você pelo menos alternar, e aí entra a questão do trabalho manual, que nem sempre é o ideal, porque se você está no lugar e você consegue trocar o HD, beleza. Agora, se você vai deixar isso alguém responsável, dá alguns problemas, tá? Então, o Windows Server, ele tem duas formas de você fazer backup. De você fazer um agendamento, que é o schedule. Aí você vem aqui, né? Você pode fazer do servidor completo, né? Então aqui full server ou customizado. E aí no customizado você vem aqui, adiciona os itens. Então aqui, ó, recuperação bare metal. O que isso significa? Ele já vai fazer backup da máquina inteira. Então ele faz o backup literalmente de tudo, joga isso num disco. Quando você teve um problema na máquina, você precisou fazer um recover, você vai vir aqui, vai vir em recover, ele vai puxar tudo do zero, como se a máquina não tivesse nenhum tipo de... Ele vai restaurar o servidor inteiro, com tudo, né? Sem perguntar nada. Aqui, para customizar, ó, o System State, que é aqui onde eu falei para vocês. Então, quando você tiver uma outra solução de backup, por exemplo, o Cobian, e a máquina for um controlador de domínio, essa opção aqui, que é o estado do sistema, o System State, você vai ter que usar o Windows Backup para fazer. Então, agora, as ferramentas mais complexas, elas já fazem. Então, vamos colocar aqui, vou fazer um backup aqui customizado, adicionar todos os itens que eu quero, vou tirar o bare metal, vou deixar só o System State e o disco C. Só quero fazer backup dos arquivos. Vou dar um OK. Aqui ele tem algumas opções avançadas, que é referente ao tipo de backup que ele vai fazer. O que é o VSS Full Backup? Se você não está utilizando nenhum outro produto para fazer backup de aplicação, essa opção ela faz a atualização no backup history de cada arquivo e limpa os logs. Então isso daqui seria o caso para você fazer aí um backup de um eventual SQL que tivesse na máquina, ou um Exchange Server, que aí ele faria o backup do VSS Full. Geralmente o copy backup é quando que você vai utilizar. Exclusions seriam para você adicionar exclusões. Eu não quero que ele faça nenhum backup de, sei lá, da pasta de usuário, qualquer coisa nesse sentido. Então eu posso adicionar uma exclusão aqui, não vou fazer nada. Vou fazer backup do System State do local. Aqui eu estou agendando um backup. Então, aqui eu posso colocar um horário onde ele todos os dias vai executar aquele backup. Pode ser uma vez por dia ou mais de uma vez por dia. Então, você vem aqui, adiciona em quais horários você quer que ele faça backup. É claro, isso daqui, se você colocar mais do que uma vez por dia, por uma necessidade, se você está fazendo backup ali, às vezes, de uma pasta da rede, né? Você precisa entender que isso vai gerar impacto, né, no desempenho da máquina, tá? Se o usuário tem múltiplos usuários acessando os arquivos e você tem o sistema de backup acessando esses arquivos para fazer backup deles numa outra unidade, você precisa entender que dependendo do seu ambiente, isso vai gerar impacto e isso pode te dar problema com relação ao desempenho. Você vai ter problema de usuário reclamando. Aqui, ele vai te dar algumas opções que são interessantes. Olha, ele vai falar fazer backup num disco inteiro que é dedicado para backups.
Então aqui é o seguinte, se você tem um HD atachado nessa máquina aqui, que é dedicado para backup, você pode usar essa opção. Qual que é o problema disso aqui? Se você tem um HD atachado na máquina, ele vai manter um histórico lá de 8, 10 versões daquele backup. Você consegue voltar aquele backup com várias versões anteriores. Porém, se você pegar um vírus do tipo ransomware, que é aquele vírus que sequestra dados, que encripta os seus dados, ele vai encriptar a sua unidade do servidor e vai encriptar o backup, tá? Então, você vai ter que usar com cuidado ou você vai ter que fazer o backup do backup. Você vai ter que ter alguma réplica do disco que você está fazendo em algum outro lugar para você não ter risco de perder isso para um ransomware. Backup para um volume. Então, se você não pode dedicar um disco inteiro para backup, você pode criar uma partição ali e fazer o backup nessa partição. E aí, ele está fazendo uma observação aqui. Perceba que a performance do volume pode ser reduzida em 200% quando está utilizado para armazenar backups. Então, o que acontece? Você vai adicionar uma partição ali para fazer alguns backups. Ele vai reduzir porque ele vai transformar aquela partição numa partição compactada para que ele salve os backups e salve espaço. E aqui, fazer backup por uma opção de pasta compartilhada na rede. O Windows Backup não tem muitas opções, então essas são as limitações desse Windows Backup. Funciona, tá? Aqui, se eu colocar pasta compartilhada, então eu preciso digitar aqui o caminho, nome do servidor, nome do compartilhamento. Ele vai dar duas opções aqui, herdar e não herdar, que é a segunda opção sempre que você vai usar, porque é fazer o backup acessível para todo mundo que tiver acesso à unidade. Então, é essa opção que você vai usar. Aqui ele não vai achar o compartilhamento, porque eu não tenho esse compartilhamento aqui. Mas vamos colocar aqui, ó, backup para um volume. Então, assim, aqui, se eu colocar fazer backup para um volume, tá? O que que ele vai dizer, o que que ele vai observar aqui? Ele vai procurar uma opção, uma pasta, um volume que seja formatado com esse formato aqui, ó, NTFS, REFS, que não estão reservados para o backup, podem ser selecionados como diz. Como eu não tenho nada aqui, é isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui são as opções. Então, você vai confirmar e aí você vai deixar lá o seu agendamento, ou você pode clicar para fazer backup uma única vez, que é backup once. Então você vai colocar aqui uma opção customizada, vou adicionar aqui o System State e o C dois pontos. Vou fazer backup, aqui ele fala para escolher, então discos locais ou uma pasta remota. Tá? Aqui eu vou colocar no disco local. Bom, aqui ele não vai deixar, porque eu estou fazendo, eu não poderia fazer backup no mesmo disco, e nem seria um backup, né? Fazer backup no mesmo disco não é backup nenhum. Então, esse é o uso básico, ele é extremamente básico do Windows Server Backup. Agora o que eu quero fazer com vocês é ir lá no Cobian, que é a opção que eu disse também é gratuita, que funciona bem para o Windows Server e dentro das limitações de uma ferramenta gratuita, ela funciona legal. O que tem de limitação principalmente, né? Quando a gente está falando assim de backup. Bom, o site é scobiansoft.com, vou deixar na descrição também. Tá? Gratuito, pode ser usado no Windows Server, pode ser usado para uso pessoal. Uma das grandes limitações dessa ferramenta grátis é a questão de você não poder fazer backup em nenhum tipo de cloud. Ele não faz backup para o Azure, não faz backup para o Google Cloud, não faz backup para a AWS, né, da Amazon, e também não faz backup para outras opções, como OneDrive, Google Drive, esse tipo de coisa. Ele não tem esse tipo de integração. Então, o que ele vai ter aqui, vocês vão verificar, que são opções para fazer backup para servidores de FTP, SFTP, né? E isso até pode ser uma coisa que você pode se utilizar, por exemplo, você vai lá na sua empresa, você faz um mini data center lá, um servidorzinho de backup, e coloca o servidor para fazer backup lá, para ele jogar esses arquivos lá. Você pode vender esse serviço, né? Você vai manter o backup do seu cliente lá, feito pelo Cobia, na sua empresa pelo SFTP. Já seria uma boa opção, né, para você ganhar um dinheirinho a mais, mas eu vou recomendar, de modo geral, que você
sempre recomende que seja feito esse backup em nuvem para você não ter que se preocupar com infraestrutura de backup, porque aí são duas dores de cabeça, né? Mas eu estou te dando aqui como opção, você vai lá e fala, não, eu vou agregar aqui no meu serviço para você, tem um servidor, tá? Bom, aqui baixei, é o chamado NNF, né? Next Finish. Eu não vou colocar em inglês, vou deixar ele na língua nativa aqui, em português, deixar na língua nativa em inglês, mas ele tem aqui, ó, português do Brasil. Vamos fazer a experiência, vai? Português do Brasil para o software de backup. Vou aceitar o contrato, criar ícones no iniciar, criar um script para instalações autônomas. Interessante isso aqui, mas eu não vou usar. Bom, vamos lá. Aqui ele está me dando algumas opções. Como um aplicativo sem inicialização automática, como um aplicativo início automático para todos os usuários. Isso significa que ele vai iniciar automaticamente para todos os usuários, mas eu vou preferir como serviço, porque eu quero que ele rode mesmo quando não tenha nenhum usuário logado. Instalar sobre a conta do sistema local. Nesse caso, eu vou fazer com essa conta aqui. Se você vai fazer com uma conta normal, se você vai fazer backup de mais de uma máquina na rede, ou vai fazer backup de arquivos que estão na rede, normalmente eu vou te recomendar que você faça com uma conta de domínio que tenha privilégio de backup, ou seja, privilégio de leitura em todos os arquivos, tá? Por quê? A conta do sistema local pode não ter acesso a alguns arquivos se você for lá e mudar o compartilhamento. Então, eu vou usar a conta do sistema local aqui, mas se você tiver um domínio, eu vou sugerir que você crie dentro do seu domínio, não use o administrador do domínio, tá? Cria um usuário para backup, coloca uma senha complexa nesse usuário e coloca aqui o domínio, o usuário e a senha. E aí, para esse usuário de backup, você dá acesso irrestrito lá a todas as pastas, não, e para ele poder fazer o backup das coisas. Solicitante de cópias de sombra de volumes. Isso aqui é interessante porque ele vai fazer o shadow copy na hora de fazer o backup. Então, vou colocar aqui sistema local, assim ele não vai pedir nada para mim, e vou dar um instalar. Vou adiantar o vídeo aqui, já passar para vocês para a parte onde ele finaliza a instalação. Bom, finalizado, aplicativo instalado, aí eu já vim aqui, essa é a interface padrão do Kobe. Então vamos lá, vamos explorar alguns tipos de backup que ele tem aqui. Vou adicionar, tá bom, aqui ele trabalha com o conceito de lista, então eu posso criar uma lista de backups aqui, né, uma lista principal, e aqui eu posso fazer várias listas de backup. Eu vou usar padrão. Vou criar aqui uma nova tarefa. Então, pode vir aqui, backup servidor X, né, que é o meu servidor aqui. Não vou adicionar grupo nenhum, configuração geral. Vou habilitar, vou deixar subdiretórios, novos backups separados. E aqui, atributos de arquivo, cópia de sombra de volume. Bom, quais são essas opções, tá? Aqui eu posso habilitar ou desabilitar a tarefa, incluir os subdiretórios dentro da pasta que eu for fazer o backup, criar novos backups. Então, cada backup que ele vai fazer, ele vai criar de forma separada. Isso daqui você precisa prestar atenção. E usar atributos de arquivo. O que é usar atributos de arquivo? Toda vez que ele fizer o backup, ele vai verificar lá se está marcado no arquivo para ele fazer o backup. Se ele tiver desmarcado, ele não faz backup. Ele vai usar isso como inteligência para não ficar fazendo backup dos mesmos arquivos toda hora. Backup completo, diferencial e incremental. Então, só explicando rapidamente. Backup completo é o backup de tudo. Ele vai pegar todos os arquivos e vai copiar de novo. Mesmo que ele já tenha feito isso uma vez anterior, tá? Então, você fez o backup completo, você vai fazer o backup completo. Você precisa fazer o backup completo todos os dias? Não. O que eu vou recomendar? Claro que isso vai variar de ambiente para ambiente, mas em termos gerais, você vai fazer um backup completo ali por semana ou a cada 15 dias. E aí você vai considerar o diferencial e o incremental. Qual que é a diferença do diferencial para o incremental? O diferencial para o incremental é assim, ó. O diferencial você tem um backup completo e aí você tem todas as alterações que foram feitas desde o backup completo, né? Esse é o diferencial. Então você fez um backup no domingo e aí na segunda você fez um diferencial. Tudo que foi alterado da segunda para o domingo, ele vai ser o diferencial.
Aí na terça você fez outro diferencial. Você tem o completo no domingo e na terça você tem tudo que foi alterado na segunda e na terça. Isso significa que o diferencial de terça ele é maior que o diferencial de segunda. Você então só vai precisar na hora da restauração do último diferencial, né, que foi feito, que é o de terça-feira, por exemplo, se você estiver restaurando na quarta, e o backup de domingo. O incremental, como que funcionaria? Você teria o backup de domingo, na segunda você teria um incremental, na terça mais um incremental, então o outro incremental seria só o que foi alterado de segunda para terça. O outro incremental da quarta-feira seria o que foi alterado de terça para quarta. Então, se você for fazer uma restauração na sexta, você vai precisar do completo, você vai precisar do de quinta, do de quarta, do de terça e do segunda. Essa é a diferença do diferencial para o incremental. E aí você pode traçar a melhor estratégia. Vai depender do volume de dados que você tem. Se você tem muito arquivo, talvez o incremental seja uma opção para você. Só que aí você tem que tomar o cuidado que você vai ter que ter todos os backups feitos no intervalo entre o seu último completo. E o diferencial não. Você vai ter que ter o último diferencial e o backup completo. Aqui nós vamos simular um backup completo. Aí ele fala para adicionar a origem, pode ser um arquivo, um diretório, ou você pode fazer backup de um FTP, ou você pode vir aqui e adicionar manual. Então, quando é um caminho que você quer adicionar manual, você vem aqui, C, dois pontos, e coloca lá o caminho que você quer fazer o backup. Ou eu venho aqui adicionar diretório, vou fazer backup, sei lá, da pasta C, pasta usuários, pasta Eduardo, pasta documentos. Vou fazer backup só dos meus documentos. Selecionei essa pasta e aqui é o destino, para onde vai o backup. Aqui é o que eu falei para você. Você pode colocar isso num arquivo, que pode ser um arquivo da tua rede, né? Você vem aqui, barra barra, digita lá o caminho da rede e acessa. Ou você pode fazer para um FTP ou para um SFTP. Então, aqui é onde eu falei que tem aquela opção. Ah, eu vou criar lá dentro da minha empresa um servidorzinho onde eu vou colocar lá vários HDs, fazendo redundância, vou criar um servidorzinho de SFTP. E aí eu vou vender esse serviço. Então essa é uma opção também, né? Não é extremamente recomendado, você vai ter duas coisas para administrar, mas se você quiser fazer isso para gerar alguma renda extra, dependendo se for um volume pequeno de dados, eu posso recomendar que você faça isso. E aqui são os dados do servidor FTP. O IP do host, nome do usuário, diretório, métodos de autenticação, são configurações que você vai ter lá para um servidor FTP. Você pode usar o FileZilla Server para criar um servidor FTP lá no seu ambiente. Então eu vou colocar aqui um destino. Como é para teste, tá? Vou fazer o backup aqui no próprio unidade C, até porque eu não tenho nenhum outro disco configurado aqui. Vou chamar de backup, tá? Essa pasta aqui, vou selecionar. Então, assim, isso aqui é um backup? Não, é óbvio que não, né? Eu estou fazendo o backup do meu unidade C dos seus documentos para o meu C backup. Tá na mesma unidade, se der pau no HD, eu perco tudo. Então não faz sentido isso aqui. Isso aqui é só para simular aqui, tá? Agenda. Eu quero que esse backup ocorra manualmente, uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente, anual, temporizador. Então eu posso aqui dizer de quanto em quanto tempo que ele vai fazer. Vou colocar aqui um backup diário para que ele comece todos os dias. Aqui eu vou ter que adicionar uma hora, 9 da noite. Tá? Então ele vai começar todos os dias às 9 aqui. Como eu coloquei diário, ele não me deixa escolher os dias, tá? Se eu colocar aqui semanal, muito provavelmente, olha lá, dias da semana, ele vai deixar eu escolher. Eu quero fazer esse backup segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Normalmente, o que você faz aqui, né? Se você vai configurar um backup completo, você vai fazer esse backup geralmente ali uma vez por semana, um sábado, um domingo, ou uma vez a cada 15 dias que seja. E aí os diferenciais você vai configurar só para os dias da semana. Mas aqui eu estou fazendo o diário completo, que a gente está optando aqui pelo mais rápido, tá? Só para dar o exemplo. Vou dar aqui diário. Dinâmica, prioridade baixo, normal e alta, que é o quanto ele vai priorizar o processo do backup para fazer. Então, assim, se você vai fazer isso num horário, se você vai fazer um backup intermediário no meio do dia, as pessoas vão estar acessando esse servidor, você vai ter que fazer aqui
um ajuste disso aqui normal. Eu vou deixar 2 cópias completas aqui. Arquivo. Aqui ele vai te dar a opção de fazer uma compressão desses arquivos, então ele vai fazer o zip individual de cada arquivo, não recomendo. Arquivo monolítico global, então ele vai pegar todos os arquivos, vai fazer o backup, vai fazer uma compactação gigantesca. Você pode adicionar uma criptografia aqui, né, para que esse backup, caso ele seja restaurado, caso ele seja obtido por alguém, ele não possa restaurar só com uma senha, né? Aí vai ter dica de senha, né? Nível de compressão e tal. Eu vou deixar sem compressão, tá? Porque eu não quero que ele comprima nada dos meus arquivos. Filtro. Aqui eu posso incluir somente os arquivos que eu colocar aqui ou excluir arquivos e diretórios. Então eu posso excluir aqui diretório, posso usar uma máscara, uma expressão. Todos os arquivos com extensão XYZ eu não quero fazer. Eventos de pré-backup. Isso aqui é o quê? Se eu quiser parar, eu posso adicionar scripts aqui para que ele pare serviços após o término do backup. E aqui em avançado são algumas opções. Ó, posso executar como outro usuário, ignorar diretório vazio, incluir o tipo de backup no nome do arquivo que ele vai gerar, esse tipo de coisa. Tá? Então eu criei aqui uma tarefa, né, feita. Agora, o que tem de opção legal aqui que eu sugiro que você faça e ajuste. Se você vier aqui em ferramentas, opções, aqui ó, ele tem a opção de e-mail, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode configurar para que todos os dias ele envie uma cópia desse o resultado desse backup para você. Você pode pedir para ele mandar esse resultado só quando tiver algum erro, tá? Aqui, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Bom, é isso mesmo. Então, assim, tem um monte de opção para você explorar aqui. Uma das opções que eu vou te sugerir, né, que você faça é aqui, ó. Log, arquivo de log de e-mail, então ele vai mandar, você vai habilitar aqui para ele enviar um e-mail, excluir se enviado com sucesso, e-mail com anexo. Então assim, ele vai mandar uma cópia do log para você, dizendo se o backup foi feito ou não. E aqui, você vai fazer as configurações ali de e-mail mesmo, né? Você vai configurar o seu servidor, o servidor de envio, né? O nome do seu servidor de envio aqui, né? mail.seuservidor.com.br, porta, nome do remetente, né? Quem está enviando, backup do servidor, e-mail do remetente. Então, se você tem lá na sua empresa um plano contratado, você cria lá um usuário backup, um e-mail backup e coloca ele para enviar. Você pode testar aqui, você pode autenticar ele. E aqui, se você quiser colocar alguma opção avançada no e-mail. Ele tem bastante opção legal aqui e eu sugiro que você faça aquilo que faz parte do meu método, que é estude, instale, né? Olhe quais são as opções, teste, né? Faça testes no ambiente virtualizado, é de graça. Presta atenção para você implementar isso no seu sistema. Eu não vou explorar exaustivamente aqui todas as opções que ele oferece, tem muita coisa. O que eu quis fazer para você... rapidinho, só fazer mais uma observação aqui. Se essa máquina fosse um controlador de domínio e eu tivesse que fazer uso de ferramentas gratuitas, eu usaria essas duas opções, tá? Eu viria aqui no Windows Server Backup, criaria um backup do System State para uma pasta qualquer e usaria o Cobian para pegar esse backup do System State mais os arquivos que eu quero e mandar para o destino para onde esse backup vai ser feito. Então aqui a minha sugestão para você é que você baixe a ferramenta, faça os testes, né? Faça os seus, explore as opções, olhe a documentação, vai no site do fabricante, olha a documentação,
para você ajustar direitinho, tá? Então, esse é o princípio de tudo que eu ensino aqui. Então, aqui eu te dou a introdução, te dou a ferramenta, dou uma visão geral de como funciona a coisa. De novo, voltando na questão do cliente. Isso aqui é uma opção. Backup tem que existir, tem que ter, tem que ser feito. Então, essa aqui é uma opção para quando o seu cliente lá, mão de vaca, não quer comprar uma ferramenta de backup que preste para você fazer o backup direitinho, né? Que não tem as opções integradas de status sistema, às vezes backup de banco de dados. Então, uma das opções que você pode utilizar é o Cobian, que é uma ferramenta gratuita que funciona bem, que está sempre em atualização, é uma ferramenta suportada e ele é realmente gratuito para você usar em ambientes corporativos ou domésticos, né? Então você faz aí uma combinação de Windows Server com Cobian, você já vai ter algum nível de proteção, né? Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Gostou do vídeo? Dá um joinha, curte aí, né? Se inscreve no canal, ajuda a gente, né? E vai lá na minha conta do Instagram e se inscreve pro evento que vai ter quinta-feira lá, que vai ser bem legal. Então conto com vocês. Um abraço.